Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje nós vamos aprender a tratar informações como o Node-RED trata, através de arquivos JSON, tudo bem? Então, vamos comigo. Para a gente aprender um pouquinho mais sobre JSON, nós temos que entender de fato o que é um JSON, né? Então, o que é esse arquivo que nós utilizamos dentro do Node-RED, que o Node-RED tem como padrão dentro do seu sistema? Bom, JSON é um acrônimo, né, de JavaScript Object Notation. Então ele é só um formato de representação de dados, tá? Similar a ele aí nós temos no mercado o XML, que é muito mais parecido aí com HTML. O JSON, ele utiliza algumas semânticas de chave e valor. Chave no qual você coloca o que você necessita, e valor é a informação valorosa sobre o que é aquela chave. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? E ele é muito leve. Ele é um arquivo de disparo de informação muito leve e fácil de ser tratada. Ele tem algumas regrinhas, mas que você consegue de forma muito fácil aprender e reutilizar indiferente às suas atividades do dia a dia. Por isso ele é muito utilizado na construção de APIs, tá? O JSON, ele consegue usar diversos tipos de dados, como string, números, dados booleanos. Você consegue criar um array, criar até um objeto, que é o próprio JSON em si. Então, quando a gente fala de JSON, a gente entende como um objeto, né? Ele é um objeto lá no meio de um texto que você pode redigir e alterar suas informações de minuto a minuto, conforme a sua necessidade, tá bom? Você pode colocar dados nulos ou até mesmo fazer transferência de arquivos grandes utilizando o modelo buffer, que é no caso aí quando você recebe uma imagem, quando você recebe um áudio ou até mesmo um vídeo aí, dependendo do seu tratamento, tá bom? Mas chega de papo e vamos trabalhar, vamos entender um pouquinho mais sobre o JSON. Eu tô aqui com um Node-RED, tá? E como eu falei para vocês, o Node-RED, ele é todo trabalhado em cima de JSON. E para que nós possamos simular isso, nós vamos utilizar aqui o inject e o debug. Eles dois vão seguir a nossa informação aqui e vão enviar, disparar alguma informação para que eu possa entender e tratar, tá bom? Então, quando eu der o deploy, caso vocês tenham alguma dúvida de como se utilizar aí o Node Timestamp, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai ensinar você passo a passo como trabalhar com esse nó e até configurar para repetição ou até mesmo os disparos diários de acordo com a sua necessidade, tá? Quando eu coloco aqui, conecto esses dois, dei o meu deploy e eu vou disparar uma informação, notem que a informação chegou aqui para mim através de uma message payload, tá vendo? Message payload. E dentro dessa message payload, eu tenho um valor numérico, que é o timestamp, que é um valor de segundos contados desde 1 de janeiro de 1970. E esse valor eu posso configurar ele de diversas formas, tá? Porém, aqui o que eu quero atentar é a esse ponto aqui, ó, message payload. Tudo dentro do Node-RED é criado através de uma message. O JSON que nós trabalhamos aqui é chamado de message. E aí tenha essa message como uma carta, tudo bem? Imagina que essa carta você tem diversos parágrafos. Para o Node-RED, existe um parágrafo que é padrão durante o seu tratamento, que é o parágrafo chamado de payload. Porém, o fato de você ter o parágrafo payload não impede que você tenha outros parágrafos. E aí eu vou reduzir aqui de novo e vou mostrar para vocês um pouco disso. Ó. Se eu vier no meu Node Debug, aqui na lateral, e alterar a visualização dele, ao invés de ler só payload, eu quero ver a message complete, vou dar um done e um deploy, ele vai me mandar agora tudo que tem dentro dessa mensagem, olha lá. Eu não tenho só a payload, eu tenho aqui a payload, eu tenho o ID dessa mensagem, que é algo que o próprio Node-RED assina quando você está trafegando de um lado para o outro, e eu tenho também uma mensagem topic que foi alterada aqui. Então eu tenho um parágrafo dentro dessa mensagem, dentro desse objeto, que é chamado de topic, tudo bem? Aonde está esse topic? Se nós entrarmos aqui no nosso Node Inject, eu também coloco essa informação, eu também insiro junto no meu payload ou junto no meu objeto, no meu JSON, eu coloco um topic.
E eu poderia colocar aqui outro a mais, um outro parágrafo. Podia ser, por exemplo, nome. Nome, e eu poderia colocar aqui o meu nome. Fernando Veiga. Olha lá, se eu der um done e um deploy, como agora eu não estou lendo só a payload, eu estou lendo o objeto completo, eu venho aqui, disparei a minha mensagem, olha lá. Eu tenho dentro da minha mensagem, dentro do meu JSON, eu tenho o meu nome, aqui embaixo, eu tenho um tópico vazio, e eu tenho uma message payload com um valor numérico junto com um message ID aqui, que é padrão pelo nó que eu estou utilizando. Notem que cada vez que eu disparo, alterou esse padrão, tá bom? Então, é uma forma que o Node-RED ele se utiliza para trabalhar as suas mensagens, ok? Então, o que eu posso fazer aqui, já que eu tenho essa habilidade? Eu posso criar um JSON meu, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um JSON dentro da minha payload. Eu vou criar um objeto que vai ser utilizado dentro do parágrafo principal, aonde eu vou trabalhar essa informação, tá bom? Então, olha lá. Eu vou apagar aqui o message nome, né? Apagar o message nome, vou apagar aqui também o message topic. E aqui, dentro do meu timestamp, eu vou alterar aqui, ó, para JSON. Olha lá, vou alterar aqui para JSON, tá? E vou clicar nesses 3 tracinhos. O que esses 3 tracinhos me dão, pessoal? O que ele me dá? Ele me dá um editor de texto. JSON não é código, nós não estamos codando, nós não estamos criando um código. Nós estamos aqui apenas criando algumas informações para que nós possamos usar isso durante todo o nosso trabalho. Eu não preciso só criar informação. Essas informações vêm de outros lugares. Por exemplo, se eu estiver lendo uma API do Google, lendo uma API do Twitter, ou se eu quiser também trafegar informações através de MQTT, usando aí um Arduino, uma Raspberry ou coisas do tipo, são informações, tudo bem? Então, dessas informações, eu vou tratar elas da forma que eu bem entender. Aqui, no caso, eu vou criar um JSON com vocês, dentro da payload. Então, eu vou criar um objeto JSON dentro da payload. E olha lá o que eu vou fazer. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui, né? A primeira coisa que eu faço quando eu quero criar um JSON é eu abro e fecho chaves, tá? Tudo que está dentro dessas chaves, ele considera como item, como objeto. Criei o objeto, criei a caixinha. E dentro dessa caixinha, eu vou criar as chaves e os valores que eu quero atribuir a elas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nome. Como que eu atribuo uma chave? Essa chave é sempre entre aspas duplas, tudo bem? Tomem bastante cuidado com isso. Sempre aspas duplas. E quando eu quero definir o valor dela, eu coloco 2 pontos. E aqui, no caso, eu vou colocar o meu nome, que é uma string. Dentro de um JSON, string eu também configuro como aspas duplas. Não são aspas simples, não são hashtags, são aspas duplas, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, Fernando Veiga. Beleza. E se eu quiser colocar... Opa! Fernando Veiga. E se eu quiser colocar mais um valor dentro desse objeto? Por exemplo, eu quero colocar a minha idade. Eu fecho a última linha com vírgula, dou um Enter e abro chaves de novo. Abro aspas para criar a minha chave. Qual vai ser a minha chave aqui, então? Idade. Bem, 2 pontos. E vou colocar aqui, ó, 30. Quero colocar um valor booleano. Aí eu vou colocar aqui de novo. Abro aspas. Está, underline, trabalhando. Note que ele me deu um erro aqui. Que erro que é esse? Eu não fechei vírgula aqui. Então, vou colocar a vírgula e resolver o erro. Está trabalhando? 2 pontos. True. Olha lá, quando eu coloquei true, ele fica numa corzinha diferenciada aqui, um verdinho claro. Vocês vão notar quando vocês estiverem utilizando, tá bom? Coloquei uma vírgula. Próximo que eu quero criar, vou criar como se fossem os meus hobbies, tá? E os meus hobbies eu vou colocar eles dentro de um array. Um array que eu também posso utilizar na estruturação de uma informação dentro de um JSON. Então, abro e fecho chaves, coloco hobbies.
Bom, 2 pontos. Como que você abre um array, Fernando? Para abrir um array, eu abro e fecho colchetes. Olha lá, abro e fecho colchetes. Você pode escrever aqui dentro direto, então eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, eu quero uma string. Abro aspas e coloco motos. Coloco uma vírgula, próximo valor, aí a definição de valores comuns, né? Motos. Eu gosto muito do próprio Node-RED. Node-RED, tá bom? Vamos colocar ele com N maiúsculo. Vamos. Qual que é o próximo valor? Eu quero um valor numérico, então digamos que eu vou colocar aqui, ó, 385. Legal, valor numérico. Vírgula. Quero colocar um valor, um outro texto, então eu vou colocar aqui música. Eu também gosto de música. Música. Um outro valor que agora é um valor booleano. Vou colocar um false, tá bom? Criei aqui todos os meus, opa, tá com F maiúsculo. Criei aqui todos os meus valores, tudo bem? Fecho aqui, ó. Esse é tudo que tá aqui dentro, ó. Tudo isso daqui tá dentro da chave, tá dentro dessa chave hobbies. É o array que eu criei dentro da chave hobbies. Coloco uma vírgula, enter. Opa, acho que ele colocou no lugar errado, deixa eu ver. Colocou na vírgula, enter. Quero criar agora um objeto. Eu posso colocar um objeto JSON dentro de um objeto JSON, assim como nós estamos fazendo. A gente está colocando dentro do message payload, que é a informação principal, eu estou colocando os meus dados, estou colocando as minhas informações. Então eu vou ter payload.nome, payload.idade. Então agora eu vou colocar também um novo JSON. Como que eu faço isso? Eu vou aqui dentro criar uma chave para ele, né? Que no caso eu vou colocar aqui, por exemplo, empresas. E dentro dessas empresas, eu não vou abrir aqui, ó. Eu não vou abrir colchetes. Eu vou abrir chaves de novo. Vou dar um enter e vou escrever aqui as minhas 3 empresas, por exemplo, ou a minha empresa e minhas comunidades. Então, ó, primeiro, eu vou colocar, não esquecendo que eu tenho que abrir e fechar chave, abrir e fechar aspas, né? Primeiro, eu tenho a Expert Flow. Segundo, o que eu tenho? Eu tenho a FIAP. Beleza? O que mais que eu tenho? Eu tenho a Node-RED Brasil. Terceiro. 2 pontos. Node-RED. Opa, vamos alterar aqui. 2 pontos. Abro e fecho aspas. A Node-RED Brasil. Tudo bem? Vamos deixar isso daqui do jeito certo. Coloco aqui. Tá ok. Notem que ele está dando erro. Por quê? Porque dentro desse JSON eu tenho que também fechar as minhas vírgulas. Não posso esquecer. Sempre que eu tenho um novo valor, eu fecho a minha vírgula. E aqui eu coloquei, então, todos esses valores, criei um novo objeto JSON chamado empresas, e dentro de empresas eu coloquei aqui empresa 1, empresa 2, empresa 3, tudo bem? Isso tudo está dentro desse objeto que está dentro desse objeto. Lembra? Caixinhas dentro de caixinhas? Se eu quiser continuar, colocar agora objeto, só que fora do objeto empresas. Coloco uma vírgula, porque eu estou fechando esse valor, tá? Ou fechando essa chave. Abro uma nova e eu posso colocar aqui, por exemplo, sócios. Abro aspas. Vamos lá. Abro aspas. Sócio. Fecho. Ele está encontrando algum errinho aqui. Deixa eu... tá encontrando aqui, ó. Eu não fechei com aspas. Pronto, agora sim. Abro aspas, coloco sócio, 2 pontos. Colocar um nome. Então, Priscila Damasceno. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Eu criei um JSON aqui todo estruturado para essas informações. E agora, o que eu faço? Eu vou dar um Tony,
Opa, ele está dando mais um errinho aqui. Vamos ver onde está esse errinho. Quando eu quero encontrar um erro, o que eu faço, pessoal? Eu procuro aonde está. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa vírgula tá mais aqui. Pronto, porque eu já acabei o meu JSON interno aqui. Não preciso dar. Tudo certo? Coloquei aqui. Done. Deploy. Vou limpar aqui o meu debug. E olha lá. Disparei a informação. Dentro da minha informação agora, eu só tenho o ID e eu tenho a payload. Então, eu tenho dentro da mensagem principal, no parágrafo principal, que é o payload, eu tenho um objeto. E esse objeto é nome, e aqui na frente, o meu nome. Eu tenho o objeto idade, e aqui está a minha idade. Eu tenho está trabalhando, estou trabalhando. Eu criei um array, olha lá, tem um array. Se eu clicar nele, ó, motos, Node-RED, aquele valor numérico que eu coloquei, música e falso, normal. Próximo item, empresas. Dentro de empresas eu tenho Experts Flow, FIAP e Node-RED Brasil, tudo bem? Então eu posso criar ou um objeto ou um array. Um array, diversos valores, ou objetos separados também por diversos valores. Um detalhe aqui que eu tenho que trazer para vocês é, sempre que você cria um array, esse 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui são posições dentro desse array. Então, motos está em posição 0, Node-RED está em posição 1, 385 está na posição 3, e assim por diante. Na posição 2, na verdade, né? E assim por diante. Diferente aqui que eu, no meu objeto, dei a chave para ele, que é a primeira empresa, e o valor dele, que é o nome da empresa, tá bom? Então, tudo isso daqui é trafegado dentro de objetos. Então, olha lá. Eu tenho um objeto, que é a minha carta. Dentro da minha carta, eu tenho vários parágrafos. E aqui, no caso, um parágrafo que é o principal do Node-RED, que é a payload. E dentro da payload, eu tenho todas as informações necessárias de trabalhar entre ela. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela venha agregar muito conhecimento para vocês. Esse costuma ser uma das atividades mais importantes quando nós falamos de Node-RED, e eu espero ter sido bem claro quanto a isso. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal, manda pra gente mensagens, manda pra gente aí comentários, curte essa página e curte a gente também nas redes sociais. Nos segue nas redes sociais que a gente está sempre postando coisa nova, coisa interessante para vocês em todos os nossos canais de comunicação. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e fui!